Oi, turma, tudo bem? Eu sou a Isa e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, a mais temida dos empreendedores, gestão financeira. Eu sei que esse é um tema que assusta e que é um gargalo de muitos negócios, mas a partir de hoje isso vai mudar conversando comigo. O primeiro passo para uma gestão financeira de qualidade, uma gestão financeira que funciona, é o planejamento orçamentário. O que é esse planejamento orçamentário? É quando a gente senta e consegue definir o que entra, o que sai, o que sobra. Isso começa com você, pessoalmente. Então, dentro da sua vida pessoal, é importante que você vá fazendo aí esse balanço. E essa anotação pode vir numa caderneta, pode vir num aplicativo, pode vir numa planilha do Excel. Tem milhares de ferramentas para a gente conseguir fazer esse planejamento orçamentário. O que não pode é deixar de fazer. Então, onde for que você decidir anotar, você vai anotar tudo que você recebe, então ele vai entrar o seu salário, o extra dos seus produtos Boticário que você vende, a pensão que você recebe, a mesada que sua mãe te dá. Então, tudo isso entra nessa parte do que a gente chama de receitas. Nas despesas, entra tudo aquilo que sai. Então, desde a conta do aluguel até a balinha que você comprou no supermercado, isso entra como despesa e é importante que isso esteja registrado para que você não se perca. Começando esse orçamento pessoal, mantendo esse hábito, a gente consegue evoluir para um orçamento do negócio, para um planejamento financeiro do negócio. Então, entendendo tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional do empreendimento, a gente vai ter sempre, então, receitas, que é aquilo que a gente ganha, as despesas, que é aquilo que a gente gasta, aquilo que a gente que vai. E fazendo esse cálculo de receitas menos despesas, a gente tem um saldo. A gente tem ali o balanço daquele mês. Esse saldo, esse balanço, pode ser positivo, que é quando sobra dinheiro, ou pode ser negativo, que é quando a gente termina o mês devendo. Quando a gente termina o mês ali com saldo positivo, que seja ali R$200, R$100, o que a gente faz com esse saldo positivo? A gente investe. Na nossa cartilha, a gente tem vários exemplos de como que a gente pode investir de maneira inteligente esse dinheiro que vai sobrando no fim do mês. Se esse saldo é negativo, se a gente termina o mês devendo, qual que é a solução? Negociar. Não adianta fingir que a dívida não existe. A gente precisa procurar meios de negociar essa dívida e lá na nossa cartilha a gente tem algumas dicas importantes. Para que essa separação, essa organização financeira funcione, é importante separar as finanças. Então, apesar da gente estar falando aqui sobre organização financeira no âmbito pessoal e no profissional, é importante que essas coisas caminhem separadas. Qual que é o primeiro passo para isso? 2 contas diferentes. Então, você vai abrir uma conta só para o seu CNPJ, vai abrir uma conta só para o seu CPF. Outra coisa importante, que isso fica muito na cabeça dos empreendedores, hein? O seu prolabore é diferente do lucro do seu negócio. Então, o lucro que tem no seu negócio no fim do mês, o que sobra não é seu. Tem uma parte que é do seu negócio. Então, como que é essa conta que a gente faz? Se o prolabore é o seu salário, ele vai representar cerca de 60% a 70% do lucro total. Esses outros 20%, 30% que vão sobrar, você vai deixar como reserva de emergência, vai montando ali um estoquezinho, um capital para o caso de alguma emergência. A gente sabe que nós que somos MEI, a gente tem que contar ali com uma reserva, se a gente fica doente, a gente não recebe. Algum imprevisto que acontece, essa reserva de emergência é super importante. E vai sobrar ali um tantinho, uns 10%, 15%, que é importante a gente gastar, que a gente guardar como distribuição. Então, ele é um dinheirinho que você vai pensar como que você vai reinvestir no negócio, ou que você vai ficar um bônus para você numa data comemorativa. Então, essa é a fórmula que a gente chama de fórmula mágica. 70% do lucro é o seu salário, 20% é a sua reserva de emergência, 10% é a sua distribuição dos lucros. E como que a gente paga isso? Como que você paga o seu salário? Esse dinheiro, apesar de você ter ali ele mais ou menos quanto ele vai ser, você não pode pegar ele a qualquer momento. Quando a gente faz muitas retiradas desse dinheiro, a gente perde esse controle. Então, o que é importante? Defina um dia fixo para se pagar um salário. Então, ou, todo dia 5 eu vou receber. Ou então, não, uma vez por mês só para mim é complicado. Vou fazer retiradas semanais. Ótimo. Então, toda sexta-feira, faça esse compromisso com você. 2 vezes por mês, escolha um dia
ou alguns dias no mês. Defina essas datas e se organize, tá bom?